Boa noite a todos. Eu sou Luciene, faço parte da comissão sociopolítica aqui. Quero dar boas-vindas a todos que estão na sala hoje, fazer algumas orientações iniciais para que a gente possa aproveitar bem no momento. Quero já convidar todos que estão na sala, se possível, deixar no chat o nome, a paróquia ou segmento religioso a que pertence, ou se não pertence à localidade, para que a gente possa identificá-los e também fazer os nossos registros aqui. E para melhor participação também das pessoas durante as falas, vocês podem deixar as perguntas no chat ou levantar a mão no momento que a gente vai ter um momento para perguntas, tá bom? E aí vamos fazer um acolhimento especial aqui para os nossos irmãos que hoje estão participando aqui com a gente, para o coordenador, né, da comissão socioambiental, e Adilson, e também a vice, Maria Beatriz, a Bia, né, para os amigos. E aí eu vou a gente vai começar juntos aqui fazendo uma oração, tá bom? Convido a todos a esse momento inicial oracional, para que a gente possa bem viver esse momento. Pode aparecer, não precisa? Quê? Precisa aparecer? Não, não tem problema não. Ele vai colocar para a gente aí não tem problema não. A oração, e a gente vai iniciar com essa oração, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração segundo a campanha da Fraternidade de 2011. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, a beleza do universo revela a vossa grandeza, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, e o eterno amor que tendes por todos nós. Pecadores que somos, não respeitamos a vossa obra. E o que era para ser garantia da vida está se tornando ameaça. A beleza está sendo mudada em devastação. E a morte mostra sua presença no nosso planeta. Que neste tempo nos convertamos e vejamos que a criação geme em dores de parto, para que possa renascer segundo o vosso plano de amor, por meio da nossa mudança de mentalidade e de atitudes, e assim como Maria, que meditava a vossa palavra e a fazia vida, também nós, hoje, movidos pelo princípio do Evangelho, possamos celebrar na Páscoa do vosso Filho, nosso Senhor, o ressurgimento do vosso projeto para todo o mundo. Amém. Tem a palavra o Adilson. Fique à vontade. Boa noite a todas, a todos. Primeiro, uma alegria, né, para a Comissão Socioambiental estar aqui, né, partilhando com vocês algumas das temáticas que nós trabalhamos aí na nossa missão, né? Está aqui comigo da Comissão Socioambiental a Bia e a Lucelena. Eu vou pedir para que elas também se apresentem logo depois de mim, né? Mas eu me chamo Adilson, sou professor de matemática, tá? Trabalho na diretoria de ensino como professor coordenador de tecnologia. Então, não estou em sala de aula, né? Mas trabalho ligado aí à questão da educação, né? No núcleo pedagógico, tá? Então, a gente ajuda aí na formação de professores, tá bom? E atualmente estou como coordenador da Comissão Socioambiental, tá? E aproveitar, vou passar a palavra para a Bia também, Bia, se você quiser se apresentar, por favor. Oi. Oi.
Isso. Adilson, o som aqui está péssimo, eu estou com a internet muito ruim. Ah, que pena. Mas eu pedi para você se apresentar, Bia, só isso. Dizer quem você Eu sou Bia, da Comissão Socioambiental, eu estou como subcoordenadora, e é com grande honra que eu estou aqui ouvindo a Adilson no tema de hoje tão precioso. É isso aí. Tá. Lucelena, você gostaria também de se apresentar, Lúcia? Hã? E minha esposa. Muito bem, gente. Vamos, feita aí a nossa apresentação, né? Eu acho que a gente pode estar tentando aqui começar a apresentar a Comissão Socioambiental. Eu pus para apresentar aí, vamos ver se vai chegar para vocês. Aí, né? Muito bem. Quando a gente vai primeiro falar de algum tema, né, é interessante a gente dizer quem somos, tá? E aí eu gostaria primeiro de dizer quem é a Comissão Socioambiental, né? O que nós fazemos, quem somos, quem é esse grupo, né? Então, nós não somos uma pastoral, tá? Vamos começar já a alinhar assim, né, que nós não somos uma pastoral, nós somos um grupo de pessoas, tá, que apoia a diocese, tá, para sensibilização e formação socioambiental nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, nos organismos, para que a partir da nossa fé cristã possamos vivenciar uma espiritualidade ecológica e o cuidado para com a nossa casa comum. Tá? Essa que é a nossa missão. E para que a gente faz isso? Tá? Porque nós pensamos, tá, e nós temos essa visão de sermos uma diocese que é comprometida com o zelo pela casa comum, com o testemunho da espiritualidade ecológica cristã, da promoção da dignidade das pessoas, das famílias e das comunidades, principalmente essas mais vulneráveis. Né? Então, a nossa ideia de atuação é essa, tá? De formação, tá? Para que a nossa diocese seja uma diocese comprometida, principalmente com as questões do meio ambiente, com a nossa casa comum e também das pessoas mais vulneráveis. E a Comissão Socioambiental, ela foi criada num contexto de uma crise hídrica. Então, quando teve aquela crise hídrica em 2014, o Luciano Machado, que foi o coordenador e o fundador da Comissão Socioambiental, ele procurou o padre Ednei, tentando trazer essa temática para dentro da igreja, né? As questões ambientais para dentro da igreja. E aí o padre Ednei, naquele momento, falou assim para ele: Luciano, isso foi em 2014, tá, gente? Ó, o Papa Francisco está para lançar um documento que vai falar sobre as questões ambientais. Talvez, se vocês esperassem um pouquinho, esse documento podia te ajudar a clarear as ideias, a iluminar aí a formação desse grupo. Tá? Então, até lá, as coisas estavam apenas no campo das ideias. Tá? E aí, quando chega em 2015, o Papa Francisco lança um documento, né, que aborda aí os temas ambientais. Então, nós esperamos o lançamento desse documento. Tá? O Papa Francisco assina esse documento em 14 de maio de 2005 e no dia 18 de junho ele é publicado. Então, com essa publicação, né, desse documento chamado Laudato Si, que significa louvado seja, esse grupo de pessoas começou a se reunir com mais regularidade e, em cima desse documento, pensamos aí em montar, então, a Comissão Socioambiental. Então, desde junho... Não estou ouvindo nada.
Tá ouvindo? O áudio está mudo para mim, não sei. Deixa eu ver. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me dá um retorno. Meu Deus do céu. A gente está te ouvindo, Adilson. É só a dona Tereza mesmo, que é um problema no caso pessoal dela ali. Ah, tá ok, então. Tá ok. Qualquer coisa vocês podem falar comigo, eu vou dar uma paradinha aqui, tá, gente? Como eu não estou vendo a tela de vocês, eu estou só vendo o PowerPoint, então qualquer coisa vocês falam, eu abaixo aqui e volto de novo. A gente está te ouvindo aqui, viu, dona Tereza? Tá bom? Olha, isso é a questão do seu fone, beleza? Você pode continuar, Adilson, por favor. Tá joia, tá joia. Então, gente, olha, e aí, eu estava dizendo que esse grupo de pessoas passaram a se reunir com mais regularidade, e aí marcou-se, então, um dia para ser realmente criada a Comissão Socioambiental, que foi no dia 1º de setembro de 2015, bem no dia que o Papa colocou, né, para que os católicos também se somassem ao Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Tá? Então, essa é um pouco da história da Comissão Socioambiental, né? Nós tivemos o Luciano como coordenador, 2 anos atrás eu assumi como coordenação, estou deixando a coordenação esse ano, vou ser vice-coordenador, e a Beatriz, que é vice, vai passar a ser a nossa coordenadora, tá bom? Bom, então essa aqui é um pouco da nossa história, e antes da gente começar a falar do tema nosso, eu gostaria de trazer aqui 3 reflexões que vai dar uma base para a gente deslanchar a nossa palestra aqui, a nossa fala aqui hoje, tá bom? Então são 3 reflexões que eu abro, inclusive, para que um e outro possa até participar aqui comigo, respondendo, né? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: o que é ambiente, ecologia para você? Alguém poderia responder isso para mim? O que acha que é isso? Olha, outra coisa, essas perguntas não tem certo e errado, viu, gente? Reflexões que é para você. Não se estou você ouvindo nada. Então, deu um probleminha dela mesmo, né? Bom, então, se para você o problema é meio ambiente, é alguma coisa, você fala o que é para você. Vocês podiam... alguém podia dizer o que é ambiente, ecologia? Mas um de cada vez. Né? Muito bem, então, gente. Eu vou quebrar essa timidez e vou seguindo aqui, hein? Vocês param aí. Tá? É o seguinte, olha. A palavra ecologia, ela vem do grego, né? Ela foi criada por um cientista chamado... um cientista alemão. Acho que é o fone dela que está dando problema, que ela não está ouvindo. Então, a palavra ecologia, né, é um cientista alemão que criou, né, chamado Ernst Haeckel, e foi criado em 1866, se não me engano, né? E foi criada essa palavra para dar um significado para um estudo que tem a ver com a relação entre os seres vivos e a natureza. Porém, essa palavra só foi mesmo tida como ciência a partir de 1930, tá? A palavra ecologia, como eu falei para vocês, vem do grego, eco, né, o comecinho ali, eco, significa oikos, que significa casa. E logia, estudo. Então, seria o estudo da casa. Tá? Então, ambiente, ecologia, isso é como se a gente... E a outra reflexão, essa perguntinha aqui. A igreja, o cristão, deve se preocupar com o meio ambiente? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. E por quê? Porque nós aprendemos pela fé, né, que nós fazemos parte da criação. Isso mesmo, né? Nós somos criaturas divinas também, né? Somos criaturas de Deus. Gente, olha, se a gente pegar a história, né, a Bíblia, Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, né, tem a seguinte passagem ali, né? Deus tomou o homem
O homem aqui, pessoal, vamos pensar a humanidade, tá? Não é o homem Adão, a mulher Eva, tá? Adão e Eva representam a humanidade para a gente. Então, quando Deus tomou o homem e colocou no meio do jardim de Éden, tá? E disse a ele para que cultivasse e guardasse a criação, isso foi uma ordem de Deus para nós, para a humanidade, tá? Logo então em Gênesis já tem uma ordem, uma tarefa que Deus nos deu, tá? Para que nós possamos cultivar e guardar a criação. Bom, quem cultiva, cuida. Quem guarda, preserva. Tá? Então, vamos guardar essa relaçãozinha aí para a gente seguir no nosso pensamento aqui. E uma outra perguntinha para a gente é se você já ouviu falar em espiritualidade ecológica. Já ouviram falar nisso? Espiritualidade ecológica. E o que vem a ser espiritualidade ecológica? Eu nunca ouvi falar, Adilson, mas eu imagino que tenha algo a ver com São Francisco de Assis. Isso, é um chute. É um chute, né? Mas vamos lá, então. Você está no caminho. Você tá certo. Como eu disse que não tem, né, certo e errado, tá? Então o caminho seu está certo também, tá bom? Mas vamos lá, então. O Papa Francisco, naquele documento que ele lançou, que chama Laudato Si, louvado seja, ele traz umas definições sobre essa ecologia, essa espiritualidade ecológica. Só lembrando que o Papa São João Paulo II também já tinha alguns pensamentos nesse sentido, tá, gente? Ele tem alguns documentos que ele falava sobre a questão da preservação do meio ambiente, a questão também da nossa espiritualidade frente às questões ambientais. Mas o Papa Francisco, ele foi mais incisivo, ele chegou lá assim, ó, é isso que tem que ser. Né? E o Papa Francisco fala assim, olha, que a ecologia, a espiritualidade ecológica nasce das convicções da nossa fé, pois tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, as Sagradas Escrituras nos ensina, tem consequência com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso viver. Então não é possível a gente desempenhar qualquer coisa, tá, apenas por doutrinas. Não dá, tá? O Papa Francisco deixa isso claro lá, né? Ele fala que a gente precisa de uma mística, que a gente precisa de alguma coisa do interior que nos impele, que nos impulsiona, tá? Que nos encoraja, para que nós possamos colocar sentido nas nossas ações e pastorais, tá? Então, o que nós temos que fazer é fortificar essa riqueza que foi dada por Deus à igreja, que diz sentido que a espiritualidade ela não está desligada do próprio corpo, nem da própria natureza. Tá? Ela está intimamente relacionada com este mundo. Ela vive nele, tá? E por ele. A nossa espiritualidade tem que estar em comunhão com tudo que nos rodeia. Preciso deixar isso claro, Laudato Si, tá? Se a gente lê esse documento, a gente vai sentir isso, né, nas palavras do Papa Francisco. E como o Léo falou aqui, São Francisco de Assis percebeu isso lá no tempo dele, né? São Francisco de Assis nasceu em 1181 e foi falecer em 1226, tá? E São Francisco de Assis já tinha entendido isso. Veja só, ele estava tão intimamente ligado com os elementos da natureza, né, que chamava todos de irmãos, de irmãs. Irmão sol, irmão água, tá? Irmão ar, que é o vento, né? Ele já tinha isso, ele já estava intimamente relacionado com as questões com os elementos da natureza. Tá? Então, a nossa espiritualidade ecológica, ela suscita isso, que nós temos que estar ligado com as coisas que nos rodeiam, e o que nos rodeia é tudo que Deus criou. Nós estamos inseridos neste mundo que foi criado por Deus. Né? E aí, dá para a gente seguir, então, a nossa palestra. Né? A criação geme em dores de parto.
Cartas de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Né? A leitura inicial que a Luciene fez para a gente, que é da campanha da Fraternidade de 2011. A campanha da Fraternidade de 2011 já trabalhou esse lema. Né? Naquele ano, em 2011, a campanha da Fraternidade era Fraternidade e Vida no Planeta. E o lema era: a criação geme em dores de parto. E essa aqui é a capinha, né, o cartaz da CF de 2011. Eu não sei se vocês sabem, mas naquele ano a campanha da Fraternidade ela foi ecumênica. E uma campanha da Fraternidade ecumênica, quando a CNBB lança esse tema, né, ecumenismo, é de 5 em 5 anos. Então teve em 2011, 2016 e 2021, esse ano. Tá? De 5 em 5 anos tem a campanha da Fraternidade Ecumênica. Parece que esse ano foi mais agitada a campanha da Fraternidade, né? Muitas pessoas não estavam querendo que ela fosse ecumênica, sem entender que isso já é uma história da CNBB, né? Então ela sempre aconteceu de 5 em 5 anos, tá, gente? Muito bem, tá? Mas aí, gente, olhando para esse tema, a criação geme em dores de parto. Olha, quando a gente olha para a nossa história da humanidade, né, e nós vamos perceber que nós crescemos pensando que éramos os proprietários e os dominadores da casa comum. Né? Nós achávamos que nós tínhamos a autoridade para saquear, para destruir, para fazer o que quiséssemos com a nossa casa comum. Então, a violência que está no coração do homem, né, que foi ferido pelo pecado, né, se reflete aqui nos sintomas dessa doença que nós podemos notar no solo, na água, no ar, nos seres vivos. A nossa terra, ela está oprimida e devastada, ela geme em dores de parto. Tá? Nós não podemos esquecer que nós somos terra. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Tá? Que nós não podemos viver sem ela. Tá? O nosso corpo é constituído por elementos do planeta. Nós precisamos do ar respirar. Nós precisamos da água, que nos vivifica, que nos purifica, né, que nos restaura. Nós precisamos que é plantado, né, na terra. Enfim, nós precisamos estar em comunhão com esse planeta para sermos parte dele e viver nele. Então, antes da gente começar a falar dessas dores de parto, né, dessa tristeza que está acontecendo com o nosso planeta Terra, né, com a nossa casa comum, eu gostaria de lembrar a vocês que antes disso tudo existia uma alegria, que era a alegria de Deus quando fez, né, toda a criação. Né? Se a gente olha para Gênesis, né, durante a criação, né, tudo que estava acontecendo, né, alegrava a Deus. Dia a dia, a sua obra ia trazendo essa alegria a Deus. Né? Então, essa alegria ia crescendo. Né? No final de cada dia, Deus olhava e falava que era bom. Né? Veja só, Deus, no primeiro dia, fez o dia e a noite, fez a luz, e viu que era bom. No segundo dia, fez o céu e viu que era bom. No terceiro dia, a terra, os vegetais, os continentes, os mares, né? E viu que era bom. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, e viu que era bom. Deus olhou assim, né, para o mar e povoou o mar de peixes. Olhou para o céu, povoou o céu de aves. E viu que isso era bom. Né? No sexto dia,
Deus olha assim para a terra e começa a colocar outros animais na terra, mas aí ele cria a sua obra-prima, o homem e a mulher, né? Essa obra-prima que Deus cria. E depois que Deus cria a sua obra-prima, Deus olha para isso e fala assim, né? Olha para toda a criação, né? Olha para tudo que tinha feito e diz assim, que tudo é muito bom. Teve que ter uma coisa que teve a mais ali, olha, porque quando Deus faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, isso é a alegria extrema de Deus. Era muito bom, né? Então, ou seja, antes das dores que nós estamos vivendo hoje, existia uma alegria na criação, né? E quem era essa grande alegria era o homem, era a mulher. Nós, criaturas divinas, né, de Deus, a sua imagem e semelhança, somos a obra-prima de Deus. E Deus estava muito feliz com toda a sua obra, né? E como Deus estava muito feliz com sua obra, né, e com tudo que tinha feito antes do homem, né, Deus, né, pega então essa obra-prima, né, leva essa obra-prima para o Jardim de Éden, né, coloca o homem, né, no Jardim de Éden e diz para que ele guardar e cultivar. Tá? Essa foi uma obra uma tarefa que Deus deu ao homem. Porque tudo era bom, tudo era muito bom e tinha que ser preservado até os fins dos tempos. Né? Então foi uma ordem direta de Deus para que nós possamos olhar para esse planeta, né, olhar para essa nossa casa comum, né, olhar para ela com amor, né, para que a gente possa guardar, cuidar dela, cultivar, preservá-la, porque nós somos parte dela. Mas Deus, infelizmente, né, não deu ao homem, né, vou chamar assim, né, o poder do livre-arbítrio, e o homem, infelizmente, tentando se colocar no lugar de Deus, né, desvirtuou tudo, tá? Não cumpriu essa tarefa. Tá? Infelizmente, o homem pisou na bola. Né? E aí, o pecado, né, após romper essa comunhão que ligava o homem a Deus, né, e também aos seus semelhantes, né, refletiu isso daí, nesse rompimento, se refletiu também na relação que o homem tinha com a natureza, com essa tarefa que Deus deu a ele. Portanto, o pecado, ele contaminou a todos, com morte e destruição. Foi assim que a nossa casa comum, que Deus nos deu, né, que Deus nos confiou, como se fosse um presente, para que nós possamos amá-la e cuidar, né, passou a ser visto por nós não mais como um presente, mas muito pelo contrário, né? Nós passamos a considerar a nossa casa comum como se fosse um bem que nós podemos desfrutar, né, sem se preocupar, né, usar à vontade, alienar, destruir do jeito que a gente bem entendesse. E acabou que essa situação, né, se tornou aí um dos maiores dramas da nossa atualidade. Tá? Todo esse descuido, né, que trouxe o homem até aqui, né, está fazendo com que a nossa casa comum sofra em dores de parto. E aí, gente, vou trazer algumas imagens aqui que mostram um pouco dessas dores, que nós possamos contemplar um pouco essas dores para ver o que nós possamos fazer, tá, como cristãos que somos, para resgatar, então, a nossa casa comum, para restaurar a nossa casa comum. E aí eu trago a primeira dor, né, que é a dor do próprio homem, a dor da fome. Né? E nesse documento, né, da Laudato Si, o Papa Francisco, ele diz mais ou menos ali, nesse parágrafo que eu coloquei aqui, que a economia, né, do mundo, ele nunca se preocupou, né, a economia, principalmente esse mundo capitalista que nós temos,
nunca se preocupou com o ser humano, tá? Se preocupa com o mercado, né? E se preocupando com o mercado, né, a opção preferencial é o lucro e não as pessoas, né? Então, ela não garante o desenvolvimento do ser humano, muito menos a sua inclusão, né? Fato isso, que se a gente pegar agora recentemente, em julho desse ano, a ONU, através lá da FAO, né? A ONU, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas, e a FAO é a organização lá que cuida da alimentação e da agricultura, né? A ONU lançou um relatório que fala da fome no mundo. E o que diz esse relatório? Que no mundo todo, cerca de 811 milhões de pessoas passam fome. No mundo inteiro. 811 milhões de pessoas passam fome. E outras tantas, elas estão em situação de insegurança alimentar. Ou seja, até consegue comer, mas com pouca quantidade e pouca qualidade. Esse documento traz um dado muito triste, né? Traz uma dor muito forte para o homem. 22% das crianças sofrem de subnutrição no mundo. 22% de nossas crianças. 150 milhões de crianças menores de 5 anos estão com atraso no crescimento por falta de alimentação adequada. A fome no mundo, ela é distribuída de maneira para os países mais aqui para o sul, né, para o hemisfério sul, vamos chamar assim. No hemisfério norte parece que não tem fome, né, porque esse relatório até cita pouco casos lá do hemisfério norte. Mas olha só, né, eu disse para vocês que no mundo 811 milhões passam fome. Só na Ásia, 418 milhões passam fome, ou seja, mais da metade. Então, a gente acha que a fome está concentrada na África. Não, esse relatório diz que está na Ásia, né, nos países asiáticos, porque também tem muito mais pessoas morando na Ásia, né? Na África, 21% da população passa fome. Na América Latina e no Caribe, são 60 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza e da fome. Aqui no Brasil, saiu recentemente uma reportagem da BBC News Brasil, dizendo que são, no Brasil, 19 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. E a fome aqui no Brasil, traz essa reportagem, ela tem duas grandes vertentes. Uma é o esvaziamento dos programas voltados para a agricultura familiar, para o combate à fome, como Bolsa Família, né? Em 2020, esses programas foram esvaziados, né? E outro problema maior foi a pandemia, o atraso na vacinação, né? A pandemia aqui realmente teve uma coisa terrível, né? Ela trouxe sérios problemas, não só com a fome, né, mas também na quantidade de pessoas que foram vítimas da pandemia. Nós estamos falando aqui em 580 mil pessoas mortas, mas nós estamos esquecendo que desses tantos números, ficaram órfãos. Muitas pessoas idosas que morreram eram arrimo de família. Os seus parentes, quem dependiam dessas pessoas, estão passando fome hoje em dia. Tá? Então, esse documento, né, da BBC traz essa estatística, né, traz essas dores, né, que vive aí a nossa criação, né, que a criação geme em dores de parto, né. E aí, o que nós precisamos fazer? Bom, nós como governo, né, como sociedade, como Brasil, como Organização Mundial das Nações,
né? Nós estamos muito longe do que prevê aí a Agenda 2030, né, 2030, não sei se vocês já ouviram falar nessa agenda. É uma agenda que foi colocada para todos os países, né, do planeta cumprir até 2030 alguns objetivos que a gente chama de ODS, que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá? E o objetivo número 2, tá, dessa Agenda 2030 diz o seguinte, que até 2030 a fome no mundo tem que ser 0 e a agricultura tem que ser sustentável. Esse que é o objetivo 2, né, das ODS. Então, se a gente olha que nós estamos em 2021, olha para esse relatório, né, da ONU, nós estamos muito longe, estamos fora do caminho, tá? E aí a ONU pede para que os governos do mundo, né, façam um esforço para pelo menos minimizar, porque com certeza não vai dar para atingir esse objetivo. Mas nós temos que minimizar, tá? E aí nós cristãos, e nós que somos aí da pastoral, né, das pastorais, né, somos aí da Comissão Socioambiental, da Comissão Sociopolítica, somos aí da SEBS, nós que somos do grupo de oração, nós que somos da igreja, o que nós podemos fazer para minimizar a fome? Bom, todo mundo aqui participa de campanha de solidariedade, mas nós temos uma outra ainda coisa que nós podemos fazer, que às vezes a gente não se preocupa com ela e acaba passando despercebido, tá? Que é o quê? Na hora de nós colocarmos comida no prato, na hora que a gente fazer compra no supermercado, na hora que a gente for fazer, manter o nosso mantimento na prateleira, olhar se aquilo que está lá não está de sobra, não está sobrando. Se a comida no prato que nós colocamos é adequada para aquele alimento, tá? Que nós não vamos jogar fora, que nós não vamos deixar vencer os mantimentos, nós não vamos deixar a nossa comida ir para o lixo. Gente, no Brasil, 41 mil toneladas de comidas são jogadas fora todo ano. 41 mil toneladas vão para o lixo. Olha as feiras que acontecem nas feiras, olha os supermercados, às vezes olha para o nosso lixinho que fica em cima da pia, né? Dores, né? O Papa Francisco, na sua catequese do dia 5 de junho de 2013, ele falou o seguinte, que a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Aspas aí, essa frase também está na encíclica Laudato Si, no parágrafo 50. Tá? Então, ou seja, nós como cristãos temos o dever, inclusive, de olhar para o nosso alimento e ver se esse alimento que foi abençoado por Deus, que nós rezamos em cima dele, não vai para o lixo depois. Né? Fica aí uma dica para a gente se preocupar com isso. Né? Cobrar dos governos, cobrar dos nossos representantes, mas também fazer a nossa parte. Outra dor, que é uma dor mais próxima e que estava mais na nossa mídia aí, né? A queimada e o desmatamento. E aqui, gente, olha, eu vou falar da Amazônia, porque a Amazônia, ela cumpre um papel crucial para o planeta Terra e também para o Brasil, tá? Para o planeta Terra, ela capta CO2, ou seja, ajuda a combater o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E para o Brasil, ela traz chuvas aqui para o sul e sudeste. Também tem chuva lá para o norte, para o nordeste, né? A Amazônia, ela chove no Brasil todo. Vai chover no Brasil todo. Tá? Então, ou seja, essa capacidade de capturar gás carbônico e de trazer chuva, ela está sendo reduzida. Tá? Por quê? Porque nós estamos queimando e desmatando a Amazônia. As queimadas estão transformando, inclusive, a Amazônia em fonte de emissão de gás carbônico. Olha, o que era uma coisa que era para se capturar, na verdade está emitindo. Por que está emitindo? A floresta,
ela captura gás carbônico e aprisiona nela, segura esse gás carbônico. Quando você põe fogo nela, isso vai para o espaço de novo. Tá? Então, a Luciana Gatti, que é uma pesquisadora aqui do INPE, né, do Laboratório de Gases de Efeito Estufa, ela fez um levantamento e fez essa medida, e descobriu que a Amazônia está, né, com essas últimas queimadas, mais emitindo gás carbônico do que capturando gás carbônico, por conta desse descuido, né, da queimada e do desmatamento. Tá? Inclusive, ela coloca uma coisa bastante interessante para que os pecuaristas e os agricultores reflitam, né? Então, se os agricultores e pecuaristas ainda estão, não entenderam, né, que destruir a Amazônia é dar um tiro no pé. Por quê? Né? Porque quando você desmata, queima, é como se você estivesse plantando seca. Tá? E como você planta seca, você não vai ter água para irrigar o que você plantou. Ou seja, não vai ter produção que você queria ter. Você não vai conseguir produzir porque você desmatou, porque você queimou. Tá? E aí, gente, por conta disso, né, eu trago essa imagem, né, para dizer que uma árvore é uma fábrica de água. Tá? Uma árvore é uma fábrica de água. Tá? Como é que funciona? Bom, todo mundo sabe que as raízes puxam a água que está no subsolo, né, que está no solo, leva para dentro da árvore, tá? Aí as folhas de cada árvore, ela joga na natureza oxigênio e gotículas de água, né? Ela faz isso, tá? E então uma árvore faz isso, fabrica, além de oxigênio, fabrica também água. Agora imagina só essa imagem que está aqui do Brasil, esse mapa do Brasil aqui, né? E aí nós temos o seguinte efeito, que são os rios aéreos, que eu queria mostrar para vocês o porquê que a Amazônia é importante para o Brasil, tá? Quando a gente olha aqui as condições dos ventos lá no norte, tá? Os ventos, eles carregam toda a evaporação do Oceano Atlântico para a floresta amazônica e faz chover lá, chove na floresta, tá? Molha o chão. As árvores de lá, das raízes, captam a água dela, levam até as folhas, jogam essa água para cima de novo, em formas de gotículas de água que vão se transformar em nuvens. Lembra das condições do vento do Atlântico? Vai soprando, essas nuvens que continuam sendo sopradas, bate na Cordilheira dos Andes, chove um pouquinho na Cordilheira dos Andes, mas é tanta água ainda, que as nuvens continuam trazendo as nuvens aqui para o sul e para o sudeste. Tá? E aí vai chover aqui no sul e no sudeste. Tá? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele fala o seguinte, que uma árvore de 10 metros de altura joga na atmosfera 300 litros de água por dia. Uma árvore de 10 metros. Se esta árvore tem 20 metros, ela não joga o dobro, não. Ela joga mais do que o triplo. Ela joga mais de 1.000 litros de água por dia na atmosfera. Então, uma árvore de 20 metros, e a maioria das árvores na floresta amazônica tem mais de 20 metros, ela joga por dia na atmosfera mais de 1.000 litros de água. Tá? Se a gente pensar que na Amazônia tem 600 milhões de árvores, eu nem consigo imaginar esse número, e eu que sou matemático, é muita árvore, né? Então, ou seja, esses 600 milhões de árvores estão lançando na atmosfera 20 bilhões de toneladas de água, todos os dias. Todos os dias. Tá? Muito mais aqui, muitos rios que cortam aí o nosso território nacional. Tá? Então, por isso que eles são chamados de rios voadores, porque eles estão lá no céu. Tá bom? E aí, o que o homem faz? Ganancioso que é, o homem queima e desmata. Né? Gente, e o problema não é somente o problema da água. Quando ele queima e desmata, tá? Ele
fere ainda, né, outras criaturas que também vão gemer, que também vão sentir dores e vão sofrer. Tem a questão da flora, tem a questão da fauna. Quantos vegetais, né, que podiam ser estudados para a ciência, quantos animais, né, que talvez o homem nem conheçam, né, desde das minúsculas formigas, insetos, né, até os vertebrados, né, que existem na Amazônia, nas florestas, são queimados ou são expulsos porque foram desmatados a sua casa, né. Esse documento, né, lá do Instituto Nacional da Amazônia, ele fala o seguinte também, que a cada 10, é o INPE, isso é o INPE que traz aí, que a cada 10.000 quilômetros de floresta incendiada, né, estima-se que 40 espécies diferentes são afetadas. Tá? Eu estou dizendo espécies, não estou dizendo quantidade, porque a quantidade de animais são incalculáveis, a quantidade de vegetais são incalculáveis, mas espécies. A cada 10.000 metros queimados, né, 40 espécies são afetadas, né? E ainda o INPE aqui, né, diz para a gente que em 2020, o ano passado, a Amazônia Legal foi desmatada 813 mil quilômetros quadrados. 813 mil quilômetros quadrados de floresta desmatado só o ano passado, né? Imagina só quantos e quantos animais sofreram, quantas e quantas vegetais, árvores, né? Minúsculas criaturas que vivem tanto na superfície como debaixo da terra sofreram com isso. Eu ia trazer para vocês algumas imagens desses animais, mas eu tirei, né? Vamos ficar apenas nessa imaginação aqui, tá? A criatura de Deus gemendo em dores de parto, né? Mas não é só isso, né, gente? Né? O homem continua ainda devastando também as águas, né? E aí, né, mais essa dor também, né, a poluição das águas. E o esgoto a céu aberto que vai para os rios, né, que vai para os mares. Mas também tem uma culpa do homem aqui que a gente não percebe, né? É quando a gente não descarta corretamente nossos resíduos, a gente não deposita o nosso lixo no lugar adequado. Então, tudo que é jogado, né, de qualquer maneira, vai chegar no rio e do rio vai para o mar. Não tem jeito, o caminho é esse, tá? A água sempre desce, tá? Então, se junto da água está indo plástico, microplástico, isso vai chegar no mar, tá? E chega, gente, tá? O Parlamento Europeu, né, o Parlamento de Pesquisa Europeu, fez uma pesquisa no ano passado e estima-se que no mar, aí em todos, né, no mundo todo, em todos os continentes, em todos os mares, né, do nosso planeta, exista cerca de 150 milhões de toneladas de plástico. 150 milhões de toneladas de plásticos boiando aí no mar, nos oceanos abertos, tá? Mas o pior não é isso. A cada ano, cerca de 5 a 13 bilhões de toneladas vão entrando no mar. Então, supondo que esse ano entrou 13 milhões de toneladas, e essa pesquisa foi do ano passado, hoje nós temos, então, no mar, 163 milhões de toneladas de plástico boiando por aí, no planeta Terra inteiro. O que a gente encontra, né, boiando no mar? Né? Garrafa plástica e suas tampas, bita de cigarro, nas praias a gente vê isso, né? Cotonetes, né, aquelas hastes de plástico, pacote de batata, embalagem de doce, né, produtos de higiene pessoal, né, lenço umedecido, absorvente, curativos, saco plásticos a rodo, saco plástico é o vilão da história, né, talheres de plástico, palitos de sorvete, copo descartável e suas tampinhas, balão de festas, suas hastes também, né, aqueles recipientes
recipientes, opa, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, aqueles recipientes, né, de alimentos, de fast food, né? Tudo isso se encontramos na praia e vai para o mar. O que acontece, gente? Algumas coisas se emaranham nos animais, sufocam os animais. Tem uma imagem de uma tartaruga que cresceu, tá, enrolada dentro de uma argola de cortina, né? Ela se enroscou ali, a parte dela está grande, no meio está pequenininho, a parte de trás está grande, né? Morreu, coitadinha, né? Por causa disso. Golfinho, que tem tampinhas enfiadas no bico, né? Pássaros que tem aquela alça da máscara, né? Nós estamos usando máscara hoje, né? Pássaros têm a alça da máscara enfiada no pescoço. Tudo porque o homem, né, ganancioso que é, né, não sabe descartar o lixo adequadamente, né? E aí, gente, o lixo descartado adequadamente vai para o nosso chão, né? Se nós colocarmos no chão, pensarmos na questão de quanto de quanto tempo ele demora para decompor no ambiente, né? Nós vemos essa tristeza aí, né? Tudo que o homem produz demora para se dissolver, e quando se dissolve na natureza, contamina com suas químicas, né? Contamina, tá? Os animais que alimentam, né? Enganando, né? Uma sacola plástica no mar, por exemplo, uma tartaruga pensa que é uma alga e vai se alimentar, né? Olha, para você ter uma ideia, uma fralda descartável, tá, como está colocado aqui, olha, 450 anos para se dissolver na natureza, né? Ela desaparece, mas ao longo de sua história vai deixando os seus registros de química. O vidro, 1 milhão de anos. Uma garrafa plástica, 100 anos. E um pneu? Ninguém conseguiu estimar o tempo que um pneu se dissolve na natureza, né? Não deu para calcular isso. Então, gente, esses plásticos que são deixados de qualquer maneira, eles vão se quebrando em micro pedaços e vão se transformando em micropartículas e vão aí para o mar. E no mar são ingeridos pelos animais, pelos peixes, né? Pelos animais marinhos, né? Tem uma foto de uma baleia que foi encontrada morta numa praia, né? Foi fazer a autópsia dela, dentro dela só tinha lixo, só tinha plástico, né? Culpa do homem, né? Então, ou seja, nós precisamos ainda ter o cuidado com o descarte dos nossos resíduos, do nosso lixo, tá? Fica aqui a dica também para a gente poder fazer esses descartes adequados, né? E por mais uma dor, né, que traz aí para a nossa casa comum, é a poluição do ar, tá? E aqui, gente, a poluição do ar afeta principalmente as pessoas mais pobres, tá? Olha, a pandemia já mostrou isso, que ela não se dá de forma igual para o rico e para o pobre, né? O rico tem grandes hospitais, dá para fazer distanciamento social, tem água suficiente para lavar as mãos. O pobre não. O pobre, na casinha dele, como é que ele vai ficar isolado, né? Se ele não tem água para lavar a mão, como acabamos de ver aqui na poluição das águas. Então, o Papa Francisco traz isso, que a poluição do ar também afeta os mais pobres, né? Os mais empobrecidos, vou chamar assim, né? Porque não são pobres, são empobrecidos, né? Muito bem, então quando a gente olha para essas imagens todas, né, que nós vimos aqui atrás, nós podemos citar aqui mais uma vez o Papa Francisco, né, que deixa claro para a gente que não existem duas crises separadas, uma ambiental e uma social, mas uma única e complexa crise que é a socioambiental. Para isso, gente, as diretrizes para a solução, né, disso tudo requer uma abordagem que seja integral, que combata, sim, a pobreza, que desenvolva a pessoa com dignidade, que inclua as pessoas, tá? Mas, simultaneamente, também tem que cuidar do planeta, tem que cuidar da natureza. Isso o Papa Francisco traz para a gente nessa encíclica Laudato Si, tá? E a nossa casa comum sofre em dores de parto, tá? Porque nós não estamos conseguindo ouvir o grito da terra, então nós não estamos conseguindo ouvir o grito dos pobres, né? O Papa Francisco deixa isso, nós temos que ouvir
ouça o grito da terra, ouça o grito dos pobres. Portanto, os problemas que nós estamos enfrentando hoje, eles são estruturais, tá? E só podem ser minimizados com políticas públicas adequadas. Se não for por políticas públicas adequadas, né, se nossa casa comum, né, se todos os moradores dessa casa comum não se derem por conta que nós precisamos de ter uma política de inclusão, de ter uma política de sermos irmãos, a coisa não vai dar certo, tá? E aí, eu trago então para a gente aqui, na questão da poluição do ar, esse descuido, né? Descuido que está acontecendo aqui, né? Eu não sei se vocês conseguiram perceber aí, né, que tivemos aí recentemente o IPCC, né, que é um relatório da organização, tá? Que é esse relatório que fala sobre o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele foi divulgado agora no dia 9 de agosto, tá? E quando a gente olha para esse relatório, que é um calhamaço, tá, de tanta coisa, nós podemos tirar uma coisa bem simples. Ele pede para que a gente combata os gases de efeito estufa, tá? Não somente o gás carbônico, mas os gases de efeito estufa, que são alguns que daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são, né? E aí, gente, olhando então para esse IPCC, né, ó, no dia 9 de agosto, tá? Lançou esse relatório, tá? E aí diz para a gente fazer esse combate, né? Porque é o seguinte, tá? Esse relatório ele conclui que a concentração de metano, de dióxido de nitroso, tá? De ozônio na atmosfera, além do CO2, tá? Está superando qualquer coisa na história da nossa humanidade, tá? Nos últimos 800 mil anos, nunca se teve tanta emissão simultânea de elementos que causam o efeito estufa na atmosfera, né? Olha, gente, o CO2, por exemplo, é claro que existe CO2 naturalmente, que a nossa casa comum manda o CO2 para a atmosfera para nos proteger, inclusive, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas ultimamente, né, nesses últimos anos, nunca se emitiu tanto CO2, né, do que nos últimos 2 milhões de anos. É a ação do homem. É a ação do homem, né, fazendo isso. Então, é uma grande preocupação, tá, do planeta Terra. E olha, gente, é uma preocupação nossa que foi recentemente aqui em São José dos Campos, né? Eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas São José dos Campos agora pode ter usinas de termoelétricas instaladas em São José dos Campos, né? Ou seja, já é uma cidade pode ser mais poluída ainda, pode contribuir para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. E a respeito da questão dessas termoelétricas, né, não sei se vocês sabem, mas era assim, olha, existia no nosso artigo da nossa lei orgânica 240, que era vedada a instalação de usinas termoelétricas no município. Isso é o que estava na nossa lei orgânica, tá? Tinha, inclusive, algumas ressalvas aí já nesse parágrafo, né, aí já nesse artigo, tá? Mas o poder público, né, a prefeitura, mandou para a Câmara um projeto de emenda, né, a lei orgânica, chamado Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, é o número 2, né, de 2021, que facilita a instalação de usinas termoelétricas em nossa cidade. Quantas quiserem, porque não limita, tá? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 40, lá não diz a quantidade, tá? E como isso é um problema, né, muito grave, né, porque vai contra tudo que os ambientalistas, tudo contra a ciência está dizendo, vai contra tudo, né? A Defensoria Pública,
né, alguns ambientalistas, a Comissão Socioambiental, a Comissão Sociopolítica daqui da nossa diocese, tá? Vamos questionar o poder público. Por que fazer isso? Por que ir contra? Tá, mas uma termoelétrica não ajuda em nada até a crise hídrica. Na verdade, atrapalha até. Né? Atrapalha muito mais. Ou seja, infelizmente, os vereadores aqui nosso ouviram mais o mercado do que a nossa casa comum. Ouviram mais o mercado, o lucro, do que ouviram o grito da terra e o grito dos pobres. Tá? Uma usina termoelétrica, tá? Ela lança na atmosfera gases que provocam efeito estufa. Tá? Esses gases que provocam efeito estufa se concentram na atmosfera, a poluição também se concentra aqui, os pobres vão ser afetados, tá? Porque esses gases não vão sair daqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem por que não saem daqui, né? A justificativa que é por causa da crise hídrica, olha só, uma usina termoelétrica, né? Ela, para resfriar suas turbinas, ela precisa de 1.000 litros de água por megawatts por hora. 1.000 litros de água. Tá? Ou seja, essa água daria para abastecer por dia uma cidade de 156 mil habitantes. De onde vai tirar água para resfriar uma usina termoelétrica? Da torneira do pobre. Só pode ser. Né? Bom, aproximadamente 80% dessa água que vai para a usina termoelétrica vira vapor d'água, que vai se misturar com os gases de efeito estufa que podem voltar para a gente em forma de chuva ácida. Né? Outra coisa, e aqueles 20% que voltam para o ambiente, né? Porque 80% viram vapor d'água, 20% volta, né? Pensando nessa conta. Esses 20% voltam provavelmente acima da temperatura, porque precisa resfriar, né? Então, se vai acima da temperatura, vai afetar a vegetação, o solo, a fauna, tá ok? Então, tem esse problema. Ou seja, esse descuido vai criar para a gente um estresse hídrico de cerca de 70%. Então, o que já é grave, vai se agravar mais ainda. O que já é grave, se agrava mais ainda. Por causa do uso que pode ser da água para poder resfriar uma usina termoelétrica e por causa da questão do efeito estufa, do aquecimento global, né, que vai gerar aí mudanças climáticas, tá, para a gente aqui. Né? Muito bem. Por que uma usina termoelétrica vai fazer com que o pobre sofra mais? Aqui tem uma imagem que é do Vale do Paraíba. Né? Nós estamos entre duas serras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Né? Toda a poluição gerada aqui no Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, né, não consegue se dissipar, não consegue ir o resto do estado, vou chamar assim, né, que já era errado. Né? Já é errado mandar o nosso lixo para fora, né, o nosso ar poluído para fora. Né? Nós não conseguimos nem fazer isso, tá? Porque ela fica aqui. Tá? Não existe aqui entre essas duas serras corrente de ar contínua. Né? Então, toda a poluição gerada, lançada na atmosfera, vai ficar aqui. Eu não sei se vocês já foram até Santo Antônio do Pinhal, e lá no Mirante, olhar assim para o Vale do Paraíba, olhar para São José, para Jacareí, né? Num dia que não tem nuvens, e olhar aquela camada de poluição em cima das cidades. Já existe isso. Colocando usinas termoelétricas, isso vai ficar mais espesso, essa camada de poluição. E como essa camada não vai sair daqui, tá? Problema respiratório, problemas cardiovasculares, problemas de asma, de rinite, sinusite, enfim, todos esses ites que são respiratórios, vai afetar quem? Quem está aqui em São José, quem está aqui em Jacareí, quem está aqui em Taubaté, quem está aqui no Vale do Paraíba. Né? Bom, aí nós já vimos que com a pandemia, as doenças, né, tratam o pobre de maneira desigual. Quem mais vai sofrer? O pobre. Né? Muito bem. E aqui, furei uma página mais, e aqui tem aqui um dado, né, que é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.
Aqui ele coloca, por exemplo, que Jacareí, tá, em emissão de CO2, é a 9ª cidade do estado, tá? E São José é a 10ª. Né? Você pode achar estranho, nossa, mas São José é maior e lança menos, e Jacareí é menor e lança mais. Me parece que Jacareí já tem usinas termoelétricas funcionando. E por isso que tem muito mais CO2 do que São José dos Campos. Agora, né, com essa aprovação da lei, nós vamos lutar contra as instalações, a gente vai tentar fazer com que as audiências públicas aconteçam, tá? E nós vamos tentar barrar a instalação de usinas termoelétricas aqui, tá? Nós precisamos de uma outra energia, de uma outra planta elétrica, né, para a nossa cidade, tá? Muito bem, então, São José e Jacareí já estão, assim, dentro das 10 mais poluidoras do estado. O Brasil, em 2015, assinou um Acordo de Paris, né, dizendo que nós temos que diminuir, tá, o aquecimento global. Tá? E para isso, né, existe aí uma contribuição que a gente chama Contribuição Nacional Determinada, né, que é o NDC, que diz isso que para cada país tem um NDC. Para o Brasil, a meta do Brasil é o seguinte, que até 2025, nós temos que reduzir os gases de efeito estufa em 37%. E até 2030, em 43%, comparando-se com o que lançou em 2005. Ou seja, São José está na contramão, inclusive, do Acordo de Paris, né? Porque nós não estamos diminuindo, estamos aumentando. E mais ainda, São José dos Campos ainda tem outro agravante, né? No dia 21 de agosto de 2018, a cidade de São José dos Campos assinou um pacto chamado Pacto Mundial de Prefeitos pelo Clima e Energia. Tá assinado, né? Tá publicado isso, bonito, né? São José participou desse pacto. O que diz esse pacto, né? Que esse é um documento de coalizão de prefeitos, de líderes, né, mundiais, né, no compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, São José assinou, né, parece que só assinou, né? Esqueceu-se de que, né, agora nós estamos fazendo o caminho ao contrário. Né, porque se implantar uma usina termoelétrica, não tem jeito. Nem por mais que falem que daqui a 5, 6 anos a tecnologia vai ser avançada e vai ter um filtro, né, que tire, né, que não lance, né, na atmosfera esses gases, por mais que se fale isso, gente, uma usina termoelétrica é poluidora. Esses gases vão ficar aqui. Né, não dá para pegar gases e desfazer deles. Não dá para você pegar um CO2 e dizer que ele não é mais CO2. Ele vai ser CO2 pro resto da vida, né? Pro resto da nossa existência, vou chamar assim. Tá ok? Muito bem, gente. Tá? E aí, por causa do tempo, eu vou pular essa imagem aqui, vou chegar aqui no efeito estufa, como é que funciona, né? Então, o efeito estufa é isso, tá? Nós precisamos de um efeito estufa, a nossa casa comum nos dá um efeito estufa, que eu vou chamar de um efeito estufa natural, tá? A nossa Mãe Terra tem esse cuidado com a gente, que nós precisamos de um efeito estufa, tá? Por quê? Porque os raios do sol batem na Terra, se refletem para o espaço, né? E batem alguns gases que refletem para a Terra de novo, que é a primeira imagem aqui, tá? Que mantém a temperatura natural da Terra em 15 graus. Se não tivesse efeito estufa, os raios do sol iam bater na Terra, os raios iam refletir direto para o espaço, isso, tá? Não ia parar nada aqui na Terra. A temperatura do planeta ia ser menos 18 graus Celsius. Mas por causa do efeito estufa natural, 15 graus. Mas o homem, com a intervenção do homem, lançando tantos gases, né? O dióxido de carbono, esses gases ficam na atmosfera, os raios do sol batem na Terra, esses raios vão ser refletidos para o espaço, mas batem nesses gases e voltam para a Terra. Bate na Terra, vão para a Terra, ou seja, o calor fica aqui. O calor vai ficando aqui e vai acontecendo um aquecimento global. Isso, a encíclica fala assim, ó,
Numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global nas últimas décadas é devido à alta concentração de gases de efeito estufa, aí tem os gases, sobretudo por causa da atividade humana. Sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares, refletidos pela Terra, se diluam no espaço. Isso é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. A termoelétrica de São José dos Campos é gás natural. Gás natural é combustível fóssil, tá bom? Não vamos pensar aqui porque é natural, não é combustível fóssil, é combustível fóssil. Então, a Laudato Si também pede para a gente minimizar o uso dos gases de efeito estufa. Inclusive, o Papa, ele dá um recadinho para os governantes, tá? Ele fala assim, ó, que a redução desses gases de efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade. Isso está no documento Laudato Si, parágrafo 169. Gente, nós estamos no século XXI, né? Estamos no Vale do Paraíba, né? Aqui no Polo Tecnológico, São José Jacareí, né? Tem aqui o ITA, o INPE, o CTA, todas as universidades. Nós temos aí uma grande gama de cientistas, né? Que podem, né? Se incentivados, se trazer políticas públicas de incentivo, né, gerar energia limpa e acessível. Nós podemos, basta a vontade política. Tá? Olha o nosso irmão Sol aqui em cima, dando tanta energia para a gente. Imagina só, se houvesse aí uma campanha, em vez de termoelétricas, uma campanha de, em todas as escolas, terem placas fotovoltaicas para captar, né, a energia do sol e transformar em energia elétrica, energia limpa. Imagina se em todas as casas tivesse placas fotovoltaicas em parceria com todas essas empresas, esses institutos, né, para gerar energia limpa. Olha quanto telhado recebendo sol, desperdiçando energia do sol, que podia ser energia limpa, né? Então, ou seja, é uma preocupação que nós da Comissão Socioambiental temos, né, e muito mais pessoas, graças a Deus, no mundo inteiro tem aí, tá? São José dos Campos, ele vai saiu recentemente aí, que vai receber, né, o certificado de cidade inteligente. Claro, né, eu não concordo, se São José dos Campos é uma cidade inteligente, eu amo essa cidade, nasci aqui, tá, e eu quero o melhor para a minha cidade. São José dos Campos tem um parque da cidade lindo, maravilhoso, tem aqui para a gente, né, a questão de monitoramento por câmera de reconhecimento facial, né, vai se criar uma linha verde, né, vai ter uma frota de carros, né, da Guarda Municipal 100% elétricos, né. Nós temos aqui consultas pela internet, né, agiliza aí, né. Então, São José dos Campos, ele está nesse caminho, né, de ser uma cidade inteligente. Podia ser um pouquinho mais inteligente, né, e pensar na questão de energia limpa, na questão de trazer para a gente energia, para que a gente possa também atingir o que, lembra que eu falei para vocês, da Agenda 2030, da Agenda 2030? Na Agenda 2030, lá tem um outro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o 7, que fala que até 2030 a energia tem que ser limpa e acessível a todos, né? Ou seja, é mais aí um objetivo, talvez, né, que vai ficar apenas no papel, tá bom? E aí, gente, bom, olhando então todas essas dores, olhando todo esse descuido para com a casa comum, né, eu olho aqui para a gente que nós temos que agir, tá? E nós temos que agir individualmente, nossa conversão ecológica, nós temos que agir socialmente, através da política, nós temos que agir pastoralmente, através das nossas ações nas igrejas, nos organismos, nas comunidades. E para o nosso agir, o Papa Francisco traz, então, esse documento, que é Laudato Si, tá? E o Papa Francisco fala assim para a gente, lá no parágrafo 14, tá? São necessários os talentos e os envolvimento de todos, tá? Para reparar
o dano causado pelos homens à criação de Deus. Vai precisar de todo mundo, de todos, né? E aí, gente, todos nós podemos, então, colaborar, né, como instrumentos de Deus, né, com a nossa cultura, com a nossa experiência, com as nossas iniciativas, com as nossas capacidades, tá? Para que nós possamos ser, sim, né, ter, sim, uma casa comum, onde é possível habitar, né? Para que nós possamos ser chamados, né, nesse caso aí, para cultivar e guardar a criação. Tá? E aí o Papa Francisco deixa, então, esse documento bonito, que é a encíclica Laudato Si, tá? Que eu convido a todos a lerem esse documento. Tá? A Comissão Socioambiental até fez um curso, está disponível no nosso site, tá? Depois eu até posso passar para vocês, mas esse documento traz esses principais aspectos. Tudo está interligado, né? Então, a gente precisa saber que tudo que acontece na natureza volta para o homem, né? Que nós precisamos de uma conversão ecológica, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, não dá mais para ser aqueles consumistas de sempre, e nós precisamos ter uma ecologia integral, uma ecologia que abarca todos os aspectos do homem, tá? A sua natureza, tá? O seu entorno, né? A sua espiritualidade, tá? Nós precisamos dessa ecologia que seja integral, né? Que sustentável, com equilíbrio, né? Que a nossa economia pense no bem-estar de todos, e não só apenas do mercado e do lucro, né? Para que nossa vida seja digna, né? Para que nós, humanos, né, possamos ser novamente resgatados pela ressurreição de Jesus Cristo, a alegria de Deus, né? Nós valemos muito para Deus, né? Tanto é que mandou o seu Filho, né, para nos resgatar, né, para mostrar para a gente como que devemos ser, como que devemos viver, em comunhão com todos, né. E aqui, gente, eu sei que eu me estendi demais, eu peço desculpa, tá? Eu termino aqui, tá? Deixo aqui para vocês a minha participação e estou aberto aí a perguntas, tá? E, mais uma vez, peço desculpa aí, porque eu me empolgo. Quando eu falo nesse assunto, eu me empolgo e vou falando e acabo perdendo um pouco de tempo. Então, é isso. Beleza? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui, né? Opa. Deixa eu estar vendo aqui. A Roseli fez 2 perguntas. A primeira é: como cristãos, a falta de comprometimento com a mudança de atitudes dos hábitos que causam a morte não soa como hipocrisia, incoerência ou discurso da defesa da vida? Essa é a primeira pergunta. Pode estar respondendo, Adilson. Tá, bom. Realmente, olha o seguinte, como eu falei para vocês, né, a história do homem, né, da humanidade, veio trazendo esse nosso jeito da gente olhar para a casa comum, né, como se fosse para a gente apenas, para a gente usar delas, né? A gente não tem esse cuidado. A nossa educação foi assim, tá? De apenas usar, né? Nós não aprendemos com nossos irmãos índios, né? Nós, principalmente, indígenas, nós não aprendemos com eles, tá? E aí essa hipocrisia, né, que a Roseli coloca, tá? É uma coisa que parece que passa despercebido para a nossa consciência, que é uma coisa bacana, né? Bacana não, né? É uma coisa curiosa, né? Quem daqui, né, nós como cristãos, fomos no confessionário, né, para o padre, né, e confessamos um pecado contra a nossa casa comum? Quem daqui confessou, por exemplo, né, que não fez o descarte correto do seu resíduo? Quem daqui já confessou, por exemplo, que botou fogo numa floresta, né, numa mata, né, na mata, né? Quem daqui, por exemplo, já confessou que jogou comida fora? Nós não estamos preparados para isso, tá? Isso não passa para a gente. Então, às vezes, a gente nem sabe que a nossa ação é uma ação hipócrita. Infelizmente, parece que isso não tá no nosso, na nossa pessoa de sentir isso ainda, né? Então, Roseli, eu falo isso, falta consciência, falta conversão ecológica, tá? Então, sabendo disso,
né, nós temos que mudar o nosso estilo de vida para que nós possamos agir da maneira com que nós possamos agir para salvar a nossa casa comum. Né? Outra pergunta aqui, mais uma da Roseli. O lixo não existe na natureza. O lixo, uma criação do ser humano, gera morte. Que conversão é necessária para reconhecer nosso pecado socioambiental que produz o lixo da morte? Dizem que a conversão das atitudes vai gerar desemprego, fome e morte. Bom, são perguntas até complexas, né? Vou chamar a palavra Roseli, assim, né? Gente, olha, nós precisamos, sim, pensar que lixo, né? Hoje em dia a gente não usa mais a palavra lixo, né? A gente usa a palavra resíduo, né? Porque lixo é aquilo que você não vai usar mesmo, tá? Lixo é aquilo que você despreza, tá? Isso é lixo, tá? O que nós temos que pensar é que nem tudo é lixo, tá? Nem tudo é lixo. As coisas são resíduos, né? Deixa resíduos, as coisas deixam marcas. Então nós temos que pensar o seguinte: quando você vai para o supermercado, por exemplo, né, e cata um monte de sacolinha plástica e traz a compra na sua sacola plástica, falta aí uma consciência, né, para você pensar que essa sacola plástica vão para, né, possivelmente para o aterro sanitário, né, e pode mais uma vez poluir a nossa mãe terra, né. O que fala, por exemplo, as pessoas, né, que o mercado precisa produzir para que não dê desemprego, realmente o mercado precisa, sim, produzir, ninguém é contra o mercado produzir. O problema será que o mercado precisa produzir o que eu não preciso? O que eu preciso, o mercado precisa produzir? Né? Você precisa comprar alguma coisa porque falou na televisão? Né? Se a gente compra, por exemplo, um presente para dar para alguém, precisa colocar em 4, 5 embalagens diferentes? Né? Então, ou seja, o mercado ele está aí, tá, com coisas soberbas, né, com coisas que para a gente é supérfluos, tá? Só que esse supérfluo, infelizmente, né, gera aí lixo. Então, ou seja, nós temos que talvez ter uma visão de mercado, né, como o Papa Francisco está pregando, a economia de Francisco. Tá? É um mercado voltado para o desenvolvimento do homem, que valorize o homem, que valorize as pessoas e que não agride a natureza. Tá? Então, ou seja, para que a gente possa romper, né, com esse, vamos chamar assim, o que a Roseli falou, né, a questão do desemprego, da questão de criar aí pessoas desempregadas por conta de reduzir as questões de lixo, né, eu penso que nós temos que inverter a ordem, né. A economia atual, gente, o nosso estilo de vida atual tem que ser dado uma guinada, né. Nós não podemos pensar num planeta salvo da destruição, vivendo as mesmas coisas que estamos vivendo, né? Se nós não mudássemos, não fazer a nossa conversão ecológica, tá? E não mudar o estilo de vida, não só nosso, mas também de todos, a gente está fadado ao fracasso, né? Aí não importa se vai ter muito resíduo, se não vai ter muito resíduos, porque tudo está sendo produzido para o lucro e não para a pessoa. Infelizmente, a lógica é essa, né? Tá? E outra coisa que nós temos que pensar também, tá, é de valorizar a nossa economia local. Por que eu tenho que sair aqui? Eu moro aqui no Bosque dos Eucaliptos, né? Por que eu tenho que sair aqui do Bosque dos Eucaliptos e ir lá no Vale Sul, né, fazer uma compra, por exemplo, no supermercado de lá, se eu posso comprar as coisas aqui no meu mercadinho, né? Eu posso comprar aqui. A minha economia gera aqui perto da gente, a economia local. Então, tudo isso ajuda, né, em tentar reverter essa ordem maluca aí de consumo às vezes, e de produção de embalagens que vão, a maioria, parar no mar, né? Eu não sei se eu respondi, tá? Mas é o que me veio, é o que me caiu agora aqui. Muito obrigado aí pelas respostas, né? Agora que a gente tem mais algum tempinho aqui para as perguntas, se alguém quiser ligar o microfone e fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade.
Eu posso? Léo, um pouquinho só, deixa eu te passar a palavra, tá, a Denilson. Se tiver um tempinho depois, eu posso mostrar um pouquinho algumas ações que a Comissão Socioambiental desenvolveu, tá, nesses últimos anos, tá bom? Mas vamos lá, volta a palavra para a Denilson. Boa noite a todos e todos. Boa noite. Parabéns, Léo, parabéns aí a todos pelo trabalho aí, né, da Comissão Sociopolítica, e parabéns ao Adilson nesse tema tão importante, né, a vida inteira, desde que a gente nasceu, a gente conviveu com esse tema, estamos até hoje, infelizmente, temos muito pouca consciência, né. Adilson, mas eu quero fazer uma junto, talvez, algumas perguntas em pouco tempo, em minuto, eu quero fazer um desabafo e com perguntas juntos. Esse documento que você falou, né, foi em 2021, agora, recente, né, feito pelo Papa, e outros documentos mais antigos, e a gente trata, e a gente está aqui na defesa para isso, né, da classe trabalhadora, dos pobres. O que a igreja, o que nós, juntos com os padres, bispos, dentro da igreja devemos fazer, e nós, enquanto comunidade, estar junto com essa igreja para que esses temas tão importantes, de uma forma tranquila, mais direta, seja colocado nas homilias, diante dos trabalhos da igreja, porque a gente vê que falta isso, né? Eu não quero aqui ser nem um pouco áspero nas palavras, mas a gente percebe que falta muito, mas muito, mas muito. E a igreja, enquanto defensora da vida, precisa entrar com mais responsabilidade, independente de cor partidária, de partido político, de presidente, de vereador, de prefeito, mas tocar direto ao assunto para que as pessoas, principalmente aquelas que frequentam a igreja, que passe a pensar de verdade no dia a dia, no amanhã, na nascente, na água que ela está chegando na torneira da casa dela, do fogo que pega do lado da casa dela, que ela só grita porque a fumaça incomoda, mas ela não consegue ver que também é uma questão ambiental. Enfim, e a classe mais pobre, que é a mais atingida por todas as políticas sociais, às vezes não, grande parte dela está contra isso que você está falando e que a gente quer pôr, porque não falta conhecimento. Aí, de novo, quero reforçar o papel da igreja, junto com a comunidade, com aqueles que pensam assim, de fazer isso ser repensado ao contrário e colocar em prática. Porque fato é que hoje a gente tem um presidente que ele é um criminoso, tratando, não vou nem falar em outros assuntos, mas diretamente no meio ambiente, né? Que a igreja precisa alertar para que pessoas assim não venham mais e que realmente as pessoas tomem decisão de não, porque Deus está lá, está aqui com a gente 24 horas, que é o bem nosso, né? As pessoas costumam cometer um erro e jogar para as mãos de Deus. Eu acho que a igreja, os padres, bispos, nós devemos sair desse comodismo e tocar direto para as pessoas de uma forma com que as pessoas realmente acordem para o amanhã e não sempre vivem jogando o problema para o outro. Eu quero te agradecer mais uma vez por esse tema tão importante. Eu quero só fechar, dizer que um exemplo claro do que você está falando, né, o nosso super satélite, o satélite Tupã, que foi desligado, é um fiscal do meio ambiente, da agricultura, enfim, da nossa vida. E a gente não vê a igreja fazer com que as pessoas pensem, isso seja o assunto de casa. Mais um desabafo, eu quero te agradecer de verdade a todos vocês e você, Adilson, pela brilhante explanação e conhecimento do tema, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu só... Olha, eu vou falar... Claro que eu não posso falar pela igreja, né? Pela igreja é clero, tá, gente? Vou chamar assim, eu não posso falar por ela, tá? E o que eu vou falar tem a ver com o meu olhar, tá? Primeiro, para me falar para você, eu vou
separar a sua pergunta, esse seu desabafo, vou chamar assim, tá, em duas partes, né? A primeira parte é lembrar que quem é a igreja hoje? É o clero ou somos nós? Nós somos igreja. Então, vamos começar por nós. Se a gente conseguir começar por nós, fazer todo esse movimento de estudo, de cuidado, né? Nós leigos. Então, nós somos igreja, tá? Então, vamos começar por nós primeiro, tá? Eu quero lembrar também que houve recentemente, né, terminou agora em agosto, uma escuta, né, o Papa Francisco solicitou, né, para que a América Latina e o Caribe fizessem uma escuta, né, para a Assembleia Eclesial, né, da América Latina e do Caribe, e chamou todo mundo para participar, tá? Eu senti um pouco assim que faltou divulgação da igreja. Faltou divulgação, porque era um momento do leigo participar, do leigo dizer para os seus padres, né, para os seus bispos, né, que precisa ser feito, né? O Papa Francisco pediu isso, né? O Papa Francisco, graças a Deus, ele tem essa pegada de trazer esses temas que são raros para a igreja, né? A gente precisa mais de Papas Franciscos, né? Mais de Bergoglio, vou chamar assim. Na verdade, a gente precisa, sabe do quê? Tá? De lembrar que nós tivemos aqui grandes santos, grandes padres, grandes bispos, Dom Paulo, Dom Helder, Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Dom Zumbi, né? Dom Oscar Romero, né? Nós tivemos grandes pessoas, né? E isso vamos falar em bispos, né? Mas Josimo, né? Tivemos Chico Mendes, né? Tivemos aí tantos e outras pessoas, né, que deram a vida, né, por causa da casa comum, que são exemplos que nós podemos seguir, né? Então é interessante talvez a gente fazer uma leitura, né, da vida dessas pessoas para nos motivar, tá? Então, o que eu coloco para vocês é o seguinte: primeiro, nós como igreja, nós leigos, nós temos que também cobrar de nós mesmos, das nossas pastorais, né, das nossas ações, né? Já tem vários documentos da dimensão social da fé, várias. E todos os papas, gente, todos, né? O pessoal fala muito, bom mesmo era São João Paulo II, que é santo hoje em dia, bom mesmo era Bento XVI, né? Muitos falam isso. Gente, esses papas também escreveram documentos, né, do ensino social da igreja. Falta conhecimento, né, falta divulgar esses documentos. Então, entra lá no site do Vaticano e vamos pegar esses papas, e vamos pegar esses documentos, e vamos ler, né? Então, nós precisamos ter, talvez, esse estudo, né? E é claro que a catequese pode nos ajudar com isso. E a questão do clero, só para a questão do concluir a minha segunda parte, tá? Eu vejo o seguinte, olha, a igreja, ela passou por uma transformação, tá? Desde o Concílio do Vaticano II, né, que começou aí com grandes mudanças, né, com a opção preferencial pelos pobres, tal, passou por tudo isso e chegou num que foi largando esses documentos e foi deixando isso para trás, né? A formação de nossos padres, né, parece que não se preocupou muito com as questões sociais, e sim com as público, vou chamar assim. Enquanto a igreja evangélica estava crescendo, né, a igreja também precisou de crescer junto. Aí pensou muito mais crescer numa linha mais pentecostal do que numa linha mais social, tá? Então, é uma visão minha, tá? Não uma visão da igreja. Eu olhando para a minha vivência, é o que eu olho isso. Então, o que nós precisamos fazer é com que, talvez agora com o Papa Francisco, a linha de formação desses padres tenha aí uma vertente. Talvez daqui a alguns anos os novos seminaristas tenham talvez essa preocupação de levar para a igreja, né, para missas, né,
para suas homilias, temas que são tão raros, né, para salvar o planeta, né, e para salvar a humanidade a favor dos empobrecidos. Tá bom? É isso. Tá? Essa é a minha visão. Tá, Luiz? Opa! Tudo bom, gente? Ô Luiz, boa noite, pode falar, tá? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos colocar a questão meio ambiente. Eu sou garimpeiro, como já falei outra vez, tem alguns que estão aí não me conhecem ainda. Então, eu sou garimpeiro, moro aqui no Tocantins e sou envolvido não só na questão do garimpo, mas em movimentos que tratam do assunto. E justamente esse assunto do meio ambiente, eu participei da primeira plenária semana passada, do MAN, que é o Movimento dos Atingidos pela Mineração, que envolve o pessoal do Brasil inteiro e tal, e me convidaram eu e mais alguns amigos, que fazem parte de um grupo, e foi tratado desse assunto, que é muito caro a todos, né? E a gente tem um geólogo que faz parte do grupo, e ele sempre toca nesse ponto. Tudo que nós usamos depende da mineração. Quer queira, quer não, tudo que o ser humano usa na vida, para remédio, para automóvel, para celular, para computador, para tudo, construção da sua residência, vem da mineração. Então, não conseguimos viver sem a mineração, como não conseguimos viver sem a agricultura, certo? Então, nós temos que saber conviver com isso. Não vai parar. Não vai parar a mineração e não vai parar a agricultura. Agora, temos que saber como dosar isso, como fazer. Quando eu vi você, Adilson, falar aqui, São José dos Campos, eu sou daí de Jacareí, certo? E São José dos Campos vai se transformar na cidade digital. Bom, você preza por isso, é minha cidade e tal, quero ver o desenvolvimento. Só que você tem que ver que, para alcançar chegar a esse nível de desenvolvimento, o consumo que a cidade vai ter vai aumentar, certo? Em detrimento de outras comunidades. Porque muitas vezes prega, olha, vamos acabar com o desmatamento da Amazônia e tal. Mas o que os grandes centros estão dando de retorno para a população que vive lá no meio da mata, passando apertos, comunidade ribeirinha, aqueles que plantam, que não são vistos e tal. Então, qual a contrapartida que estão dando? Os grandes centros cobram. É muito fácil a Europa cobrar, entendeu? A América do Norte, os milionários cobrarem de tudo, e vamos colocar aqui em nível Brasil, as grandes cidades que já se desenvolveram, e aí cobra, vão preservar o meio ambiente, vão preservar a Amazônia, mas o que estão dando de retorno para esse povo que vive aqui? Então, a gente não vê isso. A gente vê grandes empresários, daí de São Paulo, por exemplo, tem uma ação da Polícia Federal agora, do Ministério Público Federal, grandes empresários, dono da The Gold, uma das maiores compradoras de ouro do Brasil, é daí de São Paulo, Banco Paulista está envolvido, são vários grupos, por esquentamento de ouro. Eles pegam ouro dos garimpos clandestinos, lá na terra Yanomami, Munduruku e tal, e colocam em áreas ativas da ANM, como se fossem processos legalizados, e esquentam aquele ouro clandestino dentro da coisa. Então, são 3 DTVMs, 3 grandes empresas de compra de ouro, que o Ministério Público Federal está pedindo a extinção, cancelamento, fechamento, e multa de, não sei, 34 bilhões de reais, entendeu? Para quebrar realmente essas coisas. E são de São Paulo, quer dizer, de um grande centro. Então, o que está acontecendo? O grande centro vem explorar, causa tudo isso, porque quem está queimando, quem está desmatando não é pobre, não. É milionário, são milionários, entendeu? E são dos grandes centros. Vão lá, tira a riqueza, leva para aí, desenvolve tudo aí, e deixa só o resto, né? Para quem mora lá. Então, nós temos que, como igreja, eu vejo eu como cristão, nós como cristãos, nós temos que começar a enxergar isso. Como que nós vamos fazer isso? E o que vamos dar de retorno? Eu, por exemplo, sou a favor de uma taxação em minério, que já que o minério é nosso, é da União, teria que ter uma taxação maior em tudo quanto é minério produzido. E ser distribuído igual no Canadá. No Canadá é distribuído os royalties para a população. O Brasil não.
o Brasil é distribuído royalty entre os grandes faturadores, quer dizer, eu acho que todo cidadão deveria ter direito a um royalty, pegar no fim do ano, olha, você vai ganhar um presente aqui, esse royalty de tal, e foi produzido não sei quantos minérios no Brasil todo, e você sobrou isso para você, está na sua conta lá e tal. Então, eu vejo isso. Entendeu? Eu lembro do Padre Viana, eu sei, alguns aqui devem conhecer, né? Eu morei 1 ano com o Padre Viana lá na beira do Rio Madeira, foi onde eu me casei. E o Padre Viana, ele foi um padre que eu convivi, que ele tinha essa ideia. Olha que interessante, eu conheci ele na paróquia, na Igreja do Rosário, quando ele falou a primeira vez isso, e eu, naquela época, foi bem, muitos anos atrás, antes de 90, foi 1989 ou 90 isso daí, quando a primeira vez eu vi ele, e ele falando, foi quando logo ele foi para Rondônia, para Ribeirinho lá. Aí quando eu fui lá morar com ele um tempo, junto com o grupo Ases, né, e acabei ficando lá 1 ano. E ele falava isso, e realmente, a gente conversava muito todo dia de manhã, né, tem a oração, eu acabava fazendo aquelas laudas, tudo que o padre faz, a gente fazia. Eu mesmo sendo leigo, nós morávamos em 3 leigos na casa, então nós fazíamos a oração da manhã e acompanhava a oração dele. E nessa oração tinha aquele debate, a gente debatia o modo dele tratar, até as homilias dele nas missas era o debate, né? E no meio da homilia ele chega na pessoa e fala, olha, você, o que você entendeu da missa hoje? Então, é de professor, né? Ele passou a vida dele como professor, então ele fazia isso na hora da matina dele, na manhã. Então a gente vai vendo que nós precisamos aprender isso dentro de casa, entendeu? Nas ações que a gente vive. Eu sou garimpeiro, sei que a gente acaba cometendo crimes, entendeu? Mas eu também eu gosto de preservar, eu sou a favor da preservação, entendeu? Então, para mim, tem que ter um garimpo que saiba preservar, como tem alguns que estão nascendo, lá no Mato Grosso, no Rondônia, garimpos que já recuperam o meio ambiente. Então, eles vão fazendo a mineração e vão recuperando, mas são raros, entendeu? Então, eu vejo assim, acho que todos os setores têm que ter isso. São José dos Campos, eu conheço, gosto muito de São José dos Campos, tem parentes que moram aí e tal. O que acontece? É um grande centro, como você falou, desenvolvimentista, entendeu? Tem o ITA, tem o CTA, tem o INPE, quer dizer, todo o centro, vamos dizer, um dos centros mais visados em táticas de guerra, seria a região aí, do Vale do Paraíba, o centro, né? De onde tem as inteligências que geram tudo, como você falou, criar a energia solar em vez de termoelétrica. É claro, seria o ideal, o tanto de indústria que tem, o tanto de casa, quer dizer, aí no Vale seria um local ideal para se implantar isso, com a tecnologia que cabeça tem, já desenvolveram aí placas de fotovoltaica de tudo quanto é jeito, quer dizer, aí deve ter, agora o que está faltando é boa vontade política para implantar. Eu acho que a minha contribuição seria essa. É isso. Ô, Luiz, deixa eu só dar uma ajuda aqui também no que você contou aqui, né? Quando você fala que você é minerador e tem essa consciência de preservar, né, já é um passo, né, já é uma visão boa para isso, né? O que a gente, infelizmente, vê na história do Brasil, e você conhece, você acabou de falar isso para a gente, é que tem muitos mineradores, né, e mineradoras, né, que não têm essa preocupação. É saquear a terra, a nossa casa comum, né? Então, uma mineradora realmente degrada, né, a água, o solo, traz doença, enfim, morte de animais, e você já sabe como é que é, e mostra aí em várias imagens, e traz tudo isso daí pra gente, tá? O que precisa, talvez, com toda essa tecnologia, tentar transformar essas mineradoras que têm um pouco mais de responsabilidade ambiental, né, que se faça as suas extrações desses minérios de forma responsável e que volte realmente a tratar a terra, devolver para a terra os nutrientes, tá, que infelizmente ela tem que usar para poder filtrar os minérios, né,
para que o solo volte, a floresta volte, né, e que não tenha mais essa questão de destruição. Quando você estava falando que você é mineradora em Tocantins, né, que tem coisa, eu lembrei aqui da nossa São José dos Campos, nas cavas de areias. As cavas de areias. Gente, começou aquele negócio de tirar areia, ficou um negócio horrível a cidade. Nós conseguimos barrar um pouco a cava de areia. A areia é importante, né? Areia para construção, enfim, é importante, tá? Mas nós precisamos ter uma consciência ambiental de não ficar só tirando. Às vezes, as areias que nós conseguimos recuperar das construções, das demolições, ajuda para uma nova construção, né? Então, é uma coisa que você colocou, né? Que talvez eu coloco isso, de tentar ter essa visão um pouco mais comprometida com a preservação da natureza. Outra coisa que você colocou e que eu concordo, tá, é que a Amazônia, por exemplo, ela é um bem para o mundo, ela é um bem para a humanidade se em pé, se a floresta ficar em pé. A floresta em pé é um bem para a humanidade. Então, a gente pensa que realmente a economia mundial tem que mudar, né? A economia mundial tem que começar a dar valores para essas coisas, né? Dar valor, por exemplo, para aquele povo originário que toma conta da floresta, dar valor, por exemplo, para aquelas florestas que estão inatingíveis, né? Que são virgens, tá? Que não podem ser aberta para visitação, para turismo, deixa ela como está, né? E essas florestas, né, onde elas estão, tá? O país que elas estão, onde ela está inserida, que ela faz um bem para a humanidade podia muito bem, os países, devolver isso, sim, talvez em ciência, talvez em medicamento, talvez em dinheiro, né, talvez ou seja, dá a contrapartida, né? Então, ou seja, concordo com você nesse sentido, tá? Que para que a gente possa viver aqui de maneira mais digna, tá? Nós precisamos mudar um pouco o nosso estilo de vida, tá? Mas se nós queremos manter esse estilo de vida ainda mais próximos de uma dignidade, às vezes a gente precisa dar essa contrapartida para quem mantém isso, né? Como você falou assim, né? As mineradoras aí, né? Vão pensar numa tecnologia para que elas possam estar fazendo a extração do minério de maneira responsável e que não agrida mais o solo, que não agrida as águas, né, que não expulse, por exemplo, os povos originários de onde eles estão, né? Ou seja, é possível, tá? É questão de pensar, é a questão da economia. Quando eu falei lá no começo que nós precisamos de uma nova economia, uma economia que dê valor ao homem, uma economia que dê valor, né, que esteja a favor da vida, é isso, tá? Uma economia que dá valor à vida tem que dar a contrapartida para quem tenta preservar a vida, tá? Então, eu acho que nós temos que pensar nesse sentido, tá? De realmente a tecnologia vai avançando, né? A humanidade vai crescendo, as pessoas, a própria raça humana também vai aumentando, né? É preciso, sim, dar suporte para essas vidas, né? E vida com qualidade e dignidade, né? E, às vezes, essa qualidade, essa dignidade, tá? Ela pode ser partilhada por quem tem mais, por quem está sobrando, né? É interessante a gente ver assim, olha, que o homem precisa de 1,7 planetas, né, hoje. Ou seja, nós estamos usando muito mais o planeta que devíamos usar, né? Mas, em compensação, muitas coisas que nós estamos usando estão indo para o lixo. Então, vamos parar de usar para não ir para o lixo, né? Vamos parar de produzir para ir para o lixo. Se eu não trabalhar com minério, se eu não trabalhar com extração de látex, se eu não trabalhar com isso, o que eu vou fazer? Né? Alguém tem que dar em troca esse suporte de sustentação da vida. Tá? Se é para salvar a humanidade, né, quem vai sustentar a humanidade
tem que ter esse suporte, tem que ter essa valorização do outro lado. Tá? Mas isso é uma discussão que os grandes, né, têm que pensar. Tá? Infelizmente, eu acabei de falar aqui, né, quando a gente começa a valorizar o comércio local, a gente está valorizando quem produz aqui. Né? Quem planta na sua hortinha, se você compra na sua hortinha, compra do vizinho, se você compra na padaria, que é do seu lado da sua casa, você já está dando essa mudança de hábito na economia. E nós podemos pensar que uma economia mundial pode ser mudada também, né? Para valorizar essas fontes de sustentação da vida humana. Né? No caso, por exemplo, a floresta amazônica. Né? Podia se pensar em taxar realmente, né, todos os planetas, todos os países, para que reverta uma parte, por exemplo, para que aqueles povos tenham vida digna. Né? Então é isso. Tá? Então, só colocar uma última coisa que o Alex colocou aqui nas mensagens, né? Não tô lendo, deixa eu ver aqui. Existe o site zerocarbon.com.br que orienta as pessoas a comprarem virtualmente de lojas com zero impacto ambiental nas compras online. Penso que seja interessante acessar e divulgar. Ótimo, Alex. Muito bom. Isso, verdade. A Lúcia colocou, além disso, temos que cobrar políticas públicas para regular com base na ciência. Muito bem. Pessoal, então a gente deu uma extrapolada aqui um pouco no tempo, né? Mas eu acredito que foi um debate muito importante, uma formação maravilhosa. Quero agradecer primeiramente a você, Adilson, agradecer a Bia também, agradecer sua esposa, todas as pessoas aqui que estiveram conosco. Quero agradecer os irmãos e irmãs de comunidade que estiveram aqui, de outras paróquias. O Luiz Carlos lá também, de tão longe, está presente com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E que a gente cada vez mais repense sobre as nossas ações, né? E cuidar o que Deus nos deu pra gente, né? Que é tão importante no dia a dia. E são detalhes. Essa coisa que o Adilson falou de você valorizar o comércio local, eu acho isso super importante. É super importante você economizar, ajudar aquela pessoa do seu bairro, ajudar aquele irmão que precisa, aquela irmã também que tem um comércio, e que você pode estar comprando lá, né? Bom, agradeço demais de coração, né? Eu vou passar agora a palavra para a Roseli, tá fazendo uma oração final para a gente, né? E em breve, Adilson, quero conversar com você, da gente fazer uma roda de conversa para você contar sobre todos os projetos da socioambiental, tá bom? Que essa roda de conversa tenho certeza que vai ser muito bem proveitosa para a gente estar fazendo um evento bem legal aí com todo mundo aí que participou e com outras pessoas que não participaram também. Legal. Na próxima vez, tá bom? Tá bom. Aí, tá bom? Deus abençoe você, viu, Adilson? Deus abençoe você, Bia, abençoe todos vocês. Roseli, por favor. Foi muito boa essa conversa, boa demais. E aí eu fiquei até aqui pensando, quanto será de resíduo que a nossa diocese produz? Eu fiquei pensando aqui nas quermesses, né? Porque a gente faz as nossas festas em família, a primeira coisa que a gente pensa é nos descartáveis, né? As festas de aniversário, as nossas quermesses, umas toneladas aí, capelas de comunidades, toneladas de descartáveis, né? Ô, Roseli, desculpe interromper você, tá? A Comissão Socioambiental preparou uma cartilha chamada Paróquias e Comunidades Socioambientais. Está no site da Diocese, tá bom? Se vocês entrarem no site da Diocese e for em download, tem uma cartilha, tem 2 cartilhas nossas lá, uma comunidade socioambiental, dá dicas, tá? Para as paróquias, entendeu? A pensarem nos seus resíduos, tá bom? Sim, que bom, né? Muito bom isso. Então, para a gente concluir, agradecendo a Deus, Pai, Criador, né, que nos deixou a casa comum para que nós cuidássemos bem dela. E nós já percebemos
porque Deus coloca isso em nós, que nós estamos interligados. São Francisco de Assis parece que foi um dos santos e aquele que mais percebeu isso na sua espiritualidade e trouxe isso para nós. Então, com a intercessão de São Francisco de Assis, né, de São José, e aqui também, né, nós temos São Benedito, que a gente sempre tem mais São Benedito, ele com uma área verde, né, então também um pouco de ecologia aí. Então, fazendo a oração de São Francisco, e eu tomei a liberdade de fazer uma frase a mais nessa oração. Então, para a graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver produtos não recicláveis, que eu leve o discernimento do consumo sustentável. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, da bênção final, Léo. Boa noite, que Deus abençoe, que permanecemos unidos na graça de Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, que Deus abençoe a todos vocês aí, pessoal. Muito obrigado. Bem, obrigado pelo convite. Até breve aí. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado, Adilson. Valeu. Um abraço a todos. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigado, Miriam. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vou dar estrela aqui pro